aí deseja uma casa arrumadinha, bonita, aconchegante, com móveis personalizados, ambientes que sejam a sua cara, transmitam paz, tranquilidade, claro, sem esquecer da sustentabilidade da economia. Muita gente, né? Então fique com a gente que hoje nós vamos saber que tudo isso é possível sim, e às vezes sem gastar muito. Olá, bom dia. Vamos falar de casa hoje, gente? Aliás, de lar, de moradia com foco no que é essencial, com a nossa cara e do jeito que a gente pode transformá-la. A gente pensa que para isso é preciso gastar muito dinheiro, comprar, mas não é bem assim. Aliás, o excesso de supérfluos tem sido um grande desafio para arquitetos, designers de interiores e também paisagistas. Como é possível trazer o design para perto das pessoas? O nosso convidado neste primeiro bloco é Eduardo Faleiro, diretor de conteúdo e relacionamento da Casa Cor, que nós vamos saber o que é agora. Bom dia para você, Eduardo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, prazer nosso te receber aqui. A Casa Cor já está na 24ª edição aqui em Belo Horizonte. O que é essa mostra, na verdade, Carlos? Essa é uma grande mostra de arquitetura, interiores, e que a gente tem muita satisfação de promover pelo 24º ano na cidade. Então é uma mostra que já tem uma tradição, que as pessoas já conhecem, frequentam, e uma mostra que fomenta o mercado de arquitetura e interiores, principalmente, imaginando e considerando o que era a Casa Cor há 20 anos atrás, né? A gente tem aí umas imagens, umas fotografias passando, são ambientes, vocês colocam esses ambientes lá, as pessoas têm acesso a isso, como que é, Eduardo? Exatamente. A Casa Cor esse ano está num casarão, com esses grandes ambientes, igual vocês estão vendo nas fotos, e nós convidamos, então, arquitetos e designers de interiores para ambientar cada espaço desse. Então, aí vocês estão vendo algumas salas, um loft, que é uma casa integrada. Observem que tem uma vista da cidade maravilhosa. O casarão está localizado na rua Sapucaí, numa região central. Bairro Floresta, aqui na capital, né? Bairro Floresta, exatamente. Aí é um banheiro, por exemplo, banheiro com jardim dentro dele. Mas aí agora é novamente uma sala que mostra a integração também com a natureza. Outra sala que tem aí uma parede toda revestida de tijolinhos. Essa é uma biblioteca, por exemplo, com elementos naturais da casa, veja os pisos de madeira. Temos livraria, que é esse projeto que vocês estão vendo agora. Você citou aí natureza, né? A vista, por exemplo, ali que a gente estava vendo, de um ambiente da casa. O tema desse ano é Casa Viva. O que significa Casa Viva? Tem a ver com isso, com a natureza também, Eduardo? Tem também, com certeza. Acho que o Carlos, que vai vir agora no segundo bloco, vai interagir também com esse tema, né? Que é a casa natural, a casa viva. É esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa casa para que ela seja um lugar de refúgio, um lugar que a gente se sinta bem, que preserve e que traga uma vida mais saudável para todos nós. E então, literalmente, trazer a vida com plantas para dentro de casa também é uma coisa muito saudável e que a gente sugere aí nesse evento desse ano. São conceitos que são passados para as pessoas para que elas possam aplicar no lar delas também. Com certeza. A gente tem que ter uma casa gostosa de chegar, de estar, né? E a gente está vendo aí pelas fotografias, são ambientes muito sofisticados, né? E às vezes a gente fica pensando que os projetos arquitetônicos, eles são muito distantes da nossa realidade, do grande público, né? Isso já foi, isso ainda é possível para muita gente? É possível, acho que cada ano o nosso mercado abraça mais isso e as pessoas têm acesso cada vez mais. É preciso pensar na nossa casa, né? Não precisa ser nada grandioso, não precisa ser um grande projeto de arquitetura. Se você faz pelo menos esse cuidado de colocar uma cor, de escolher um móvel do seu agrado, de cuidar do seu sono, então ter um quarto adequado para o seu dia a dia, tudo isso é muito importante e isso é arquitetura, isso é interiores, é você ter o espaço adequado para o seu dia a dia. A arquitetura, não sei como é, espero que você explique aqui pra gente, trabalha com essa questão de tendência também, igual, por exemplo, a moda sempre dita as tendências e tudo, do que vai usar, uma cor, um corte específico. A gente tem isso na arquitetura também, Eduardo? Tem, eu gosto de falar que tendência é comportamento, então tudo precisa acompanhar as necessidades das pessoas, né? E hoje a gente vê a tecnologia no nosso dia a dia, então eu gosto de falar que a tendência hoje está muito ligada à tecnologia,
porque todos nós estamos com o celular na mão o tempo todo e a tecnologia vem para contribuir para a gente ter uma vida mais dinâmica, né, e poder fazer mais coisas ao mesmo tempo, e isso reflete na nossa casa, né? Hoje em dia a tecnologia já traz diversas soluções para a gente ter uma casa mais integrada, para a gente ter uma casa que tem um funcionamento melhor. Então, a Casa Cor mesmo mostra vários exemplos lá. Pois é, então explica pra gente na prática como que vai ser. Quem quiser visitar ainda dá tempo, daqui a pouco a gente vai falar com vocês até quando que tá a mostra aqui em Belo Horizonte, na capital. Mas quem chegar lá, tá nos assistindo, o que você pode dar uma prévia do que a pessoa vai ver, ouvir e aprender com vocês lá? Primeiro, conhecer o imóvel, ponto de partida do evento, que é o imóvel ícone do início de Belo Horizonte, um casarão do início do século XX, com essa vista para a cidade, na Rua Sapucaí, que é hoje uma referência de efervescência cultural na cidade. Existem espaços que são abertos ao público, então toda a frente do casarão tem um bar, tem alguns ambientes, tem restaurante, as pessoas podem frequentar ali de várias vezes. É muito agradável ali, né? Ali é maravilhoso, acho que vale a pena mesmo ir lá ver o pôr do sol, por exemplo. Verdade. E depois, dentro do casarão, elas podem conferir todos esses ambientes que vocês estão vendo na tela. E é uma visita de 50 ambientes no total, existe um percurso para ser visitado, onde as pessoas vão poder ver desde salas, quartos, áreas, sala de banho, passa por todos os temas de uma casa. A gente fica até o próximo domingo, né, no dia 16 de setembro, sempre de terça a domingo, e o ingresso custa R$50 a inteira. Ok. Bom, e olha só, a gente está vendo aí algumas imagens também, vou pedir para o pessoal voltar com essas imagens para a gente, lá desses ambientes. A questão de cor, por exemplo, e do que é simples, do que é supérfluo, questão de cor, por exemplo, quadros que a gente está vendo ali. Hoje a gente tem um novo conceito do que é simples também, de menos ser mais dentro de uma casa, dos ambientes. Sim, eu acho que o cuidado hoje em dia é para que as pessoas se sintam bem no seu local de trabalho, na sua casa, seja onde ela estiver, né? E isso tem que refletir o seu estilo de vida, os seus gostos, as suas memórias, sua memória afetiva, objetos que você coleciona ao longo do tempo, tudo isso tem que estar ali. Então a gente pode ser mais simples no sentido de usar aquilo que a gente já gosta, do que a gente se sente bem. E as cores, eu sou muito a favor. A Casa Cor esse ano está repleta de cores, para mostrar uma casa mais viva também. E a gente deixa a nossa vida mais descontraída dessa forma. Essa é uma solução barata para qualquer casa. Você escolhe uma parede, coloca uma cor e tem aí um pouco de mais vida, de mais alegria dentro da casa. Você citou duas coisas que eu queria que você comentasse. Você falou sobre essa questão da memória afetiva. Às vezes a gente tem objetos, coisas que nem às vezes são de muito valor mesmo, né, econômico e tudo, mas são de valor sentimental e que a gente pode compor aquilo na nossa casa. Claro. Algum objeto dos avós, né? Exatamente, é disso que a gente está falando. Porque quando você tem num espaço toda a sua memória, toda aquelas lembranças de lugares que você já esteve, ou de objetos que você ganhou e que você gosta, ou de uma biblioteca pessoal, isso tem que ser considerado de uma forma bem organizada na sua casa, né? Então é importante que a gente organize aqueles elementos, aqueles objetos, e tenha uma casa bonita, mas com todas as lembranças que a gente guarda na vida. Que é afetivo, né? Com certeza. Que é afetivo. Você também citou sobre a questão do ambiente de trabalho aqui com a gente, Eduardo. A gente também pode deixar o ambiente de trabalho mais aconchegante. Lá na Casa Cor a gente tem algum escritório, alguma coisa assim para a gente poder se inspirar? Com certeza. Temos espaço corporativo, um escritório montado, e para mostrar justamente a importância. O nosso local de trabalho geralmente é o local onde a gente fica mais tempo. Às vezes até mais do que a casa, né? Às vezes mais tempo que a casa. Às vezes você chega em casa só para dormir, né? Então as pessoas às vezes não dão o devido valor para aquele espaço onde você está trabalhando. O seu trabalho tem que render, você tem que se sentir bem no seu trabalho. Então é importante dar uma atenção a esse espaço, também levar um pouco de cor, de vegetação, de planta. Vocês vão ver isso nesse ambiente da Casa Cor. O espaço de trabalho não precisa ser um espaço sério, não precisa ser aquele espaço
apenas para fazer negócios. Tem que ser um espaço onde as pessoas se sintam bem. Às vezes a gente fala assim, trabalho é trabalho, casa é casa, mas a gente pode levar o conchego do lar para o trabalho também, para não ser aquela coisa muito pesada do dia a dia, né? Com certeza. Inclusive plantas. Leve flores para o seu ambiente de trabalho. Se você começa a ambientar esse espaço, né? Tudo fica mais gostoso na vida. A gente tem as flores, pode usar dos aromas, das cores, como você diz. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, sobre essas questões. E olha só, quando vocês montam a amostra, né? Tem um conjunto de profissionais para pensar naquele conceito do que vai ter lá. As pessoas que forem visitar têm contato com esses profissionais também? Com certeza. Eles ficam na Casa Cor, apresentando seus ambientes, né? São quase 80 profissionais da área, entre arquitetos, paisagistas, design de interiores, artistas plásticos. E essas pessoas estão ali apresentando boas ideias, bons projetos, boas soluções para a casa, para o jardim, para o seu ambiente de trabalho, além de espaços de uso. Então, nós temos uma biblioteca, uma livraria que funciona, temos um café, um restaurante, um bar, temos espaço de palestra. Então, a pessoa está visitando a Casa Cor, pode assistir um pouquinho de um tema que ela acha relevante, um tema interessante para o seu dia a dia. Então, hoje, a Casa Cor é um espaço democrático, um espaço que celebra a diversidade, que quer receber todo mundo. A gente espera fechar o ano aí com quase 50 mil visitantes. Então, a gente continua esperando todo mundo para participar um pouquinho disso. Coisa boa, vida longa a Casa Cor, então. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Muito obrigado a vocês. Ótimo dia para você. Bom dia. Bom, e olha, ainda dá tempo de visitar a Casa Cor. Aproveite o fim de semana. A mostra vai até o domingo, dia 16. Outras informações no site que está aí na sua tela. Bom, e no próximo bloco, nós vamos trazer um arquiteto que vai falar com a gente sobre a casa natural. O que é esse conceito? Espera aí, que eu já volto e você vai saber o que é. Casa natural, cuidar do que é simples, pensar em sustentabilidade, em reciclagem, perceber a influência das cores, dos aromas, valorizar a sabedoria da cultura popular, mudar os ambientes e cuidar deles. Olha só para você ver, você já pensou em fazer um detergente caseiro? Pois é, a gente vai ensinar isso para você aqui hoje. A gente tem aqui um monte de coisa para te mostrar sobre aromaterapia, tudo para a gente deixar o ambiente, a casa, o lar da gente mais aconchegante. Vamos falar da influência das cores, falar também sobre as águas, né? O que você pode fazer com as águas, até de decoração, de energização do seu lar. E a gente recebe agora para falar sobre tudo isso, dessas dicas e nos ensinar, o arquiteto Carlos Solano. Bom dia, Carlos. Olá, bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite também. Imagina, obrigada você por aceitar. Mostrei algumas coisinhas, eu sei que você vai explicar mais pra gente, né, ao longo do programa, mas esse conceito de casa natural, o que é uma casa natural? Então, a proposta é que a casa natural busque um resgate do cuidado, né? Casa natural é uma casa que tem a ver com a nossa natureza e tem a ver com a natureza exterior, né? Mas é aquela casa que busca alinhar a nossa vida com a nossa natureza, com aquilo que é importante para a gente, né? E essa pesquisa ela está enraizada, que eu faço há muitos anos, ela está enraizada em 3 caminhos diferentes. A sabedoria das nossas avós, que é uma sabedoria do cuidado, né? As nossas avós sabiam como cuidar das pessoas, das casas, da vida que toda casa abriga. Então, essa pesquisa está enraizada nessa sabedoria das avós, das raizeiras, das benzedeiras, das pessoas simples do nosso interior, desse interior do Brasil. Está enraizada num outro caminho, que são as terapias da casa, cores, formas, aromas, símbolos, etc. E está enraizada num outro caminho, que é a ecologia e bem-estar. Hoje em dia é impossível você estar no mundo sem uma postura minimamente ecológica, né? Então, bem-estar implica em ser minimamente ecológico, né? Então, são esses 3 caminhos que buscam nos alinhar com a nossa natureza, né? Que é uma natureza, na verdade, de saúde, de bem-estar no mundo. Essa é a proposta, né? Quando você fala aí de casa natural, né, a gente pensa e explica desses conceitos dos avós e tudo mais, a gente pensa que é uma casa que, na verdade, sempre existiu, mas que a gente deixou esquecida por um tempo, né? Pela modernidade, pela vida corrida, a gente tem que resgatar esses conceitos. Exatamente, a gente tem que voltar para casa, né? Essa é a ideia, né? Porque a vida corrida nas grandes cidades, ela coloca a gente fora de casa, entre aspas, sempre. E a gente, na casa natural, a gente fala que nós temos 5 casas, basicamente. O corpo é a primeira casa,
O vestuário é a segunda casa, a morada é a terceira casa, a cidade é uma quarta casa e o planeta que abriga todas as cidades é a nossa quinta casa. Então nós habitamos muitas casas e essas casas interagem umas com as outras, né? E nós precisamos de cuidar de todas essas casas porque uma depende da outra, né? Então a proposta da Casa Natural é exatamente essa, é você resgatar o cuidado e preservar a vida, né, que essas casas sustentam. Né? Então, você vai cuidar da casa para que elas possam sustentar a vida, uma certa qualidade de vida, para que a vida possa acontecer com uma certa qualidade, com saúde, né? E com fé, tracinho, acento, tracinho, licidade, como diz a dona Francisca, que é uma mestra minha de cultura popular. Fé, felicidade tem a ver com fé na vida, mas isso depende de uma certa sustentação. E qual que é a importância, nesses conceitos todos que você está falando com a gente, qual que é a importância da gente pensar no cuidado com a casa, com o lar da gente? Porque às vezes a gente trabalha o dia todo, estuda, faz uma coisa, faz outra, vai para casa só para dormir, e aí pensa assim, não vou ficar mexendo muito aqui não, eu só chego aqui para poder dormir. Né? Sim, então a casa tem duas funções básicas, muito importantes. A casa, ela é um lugar da nossa regeneração, basicamente, é o nosso porto seguro. Então, por isso ela é tão importante, né? Porque para que a gente possa lidar com os desafios do mundo, a gente precisa de renovar as nossas forças e a casa é esse porto seguro que permite essa renovação. Então a casa ela é muito importante para prover essa renovação. E ela é importante também porque ela é o espelho da nossa vida. A gente se vê através da casa. Então, quando a casa está super desorganizada, a vida possivelmente estará desorganizada e a casa dialoga com a pessoa, né? Uma casa desorganizada desorganiza a pessoa e vice-versa. Então, a casa é um espelho. Então, se você tem metas na vida, essas metas podem estar representadas na casa. Então, daí a importância de você cuidar da casa, mesmo que você só vá para casa à noite para dormir. Mas quando você chega, ela é o seu porto seguro. Ela vai sustentar a sua qualidade vital, né, a sua vitalidade, a sua força física, emocional, mental. Ali você se sustenta, você se abastece, você se nutre para a sua lida diária. E você fala, quando você fala aí de casa bagunçada, tenho certeza que muita gente está pensando assim, ai meu Deus, minha casa é muito bagunçada. Essa bagunça, a gente tem muito supérfluo em casa, a gente tem muita coisa em casa que a gente nem precisaria ter e deixa esse ambiente assim bagunçado. Ainda mais hoje morando em apartamento muito pequeno, né? Que as pessoas a gente moram. tem, normalmente tem, todo mundo normalmente tem. Por quê? O acúmulo dá uma certa sensação de segurança. Né? Então você acumula, você tem coisas, né? Mas na verdade a vida é impermanente, a gente sabe disso, as coisas mudam, a vida é movimento constante, né? Mas a sensação de segurança vem da posse, do ter, né? É uma certa ilusão, mas com isso a gente vai acumulando dentro de casa, vai intoxicando a casa. A ideia do acúmulo tem a ver com a ideia da intoxicação, você vai guardando coisas que não servem, que não interessam, que você não gosta mais, coisas que não funcionam, e aí a bagagem vai ficando pesada, porque existem fios, entre aspas, invisíveis, que nos ligam aos objetos que nós possuímos. Que são esses fios? São os sentimentos, as memórias. Cada objeto que você tem em casa, ele te traz uma memória. Você comprou numa determinada fase da vida, você ganhou, você fez uma viagem, você trouxe. E às vezes essas situações passam, muitas vezes, quer dizer, sempre as fases passam, né? E muitas vezes não interessa guardar um objeto de uma fase que já passou, de um casamento, de uma certa situação de vida. Enfim, é preciso abrir espaço para que a vida possa renovar, é preciso desintoxicar a vida. Então, esse, inclusive, é um dos segredos da saúde na medicina oriental, que é uma outra linha, só um parênteses também que me interessa, né? Eu fui para a China, Tibete, estudar uma das terapias da casa, a gente vai falar de terapias da casa, né? Que é o Feng Shui, mas, então, que é um dos ramos da medicina chinesa, e um dos segredos da saúde, das casas e do corpo humano é a desintoxicação. Quer dizer, é preciso desintoxicar sempre para você manter, para que o corpo tenha condição de se renovar automaticamente, digamos assim. Então, esse conceito se aplica para a casa. A casa precisa se desintoxicar para que a vida possa se renovar emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Então, é preciso abrir espaço, é preciso destralhar, liberar aquilo que você não gosta, que não serve mais. Desapegar, praticar o desapego. Esse é super difícil para a gente que é ocidental, mas isso é importante. Você avaliar o que não te serve e organizar em 3 pilhas. Você pode doar, vender e jogar fora. Pronto. Né? Começa a fazer com uma coisinha que seja. É uma bolinha de neve. Sabe? Se você começa a tirar uma coisinha de um armário, uma coisa da cozinha, uma coisa do quarto, outra da sala, de repente isso vai aumentando, você vai percebendo que tem coisas que realmente não te agradam.
o que não te servem, isso abre espaço na vida. Isso desintoxica o mundo emocional, mental nosso também, abrindo possibilidades para outras vivências, para outras experiências de vida, né? Que às vezes ficam amarradas em situações que já passaram. Né? Mas como que a gente consegue desapegar do que tem muito valor afetivo para a gente? Aí não Por precisa. exemplo, eu tenho, vou dar um exemplo, esse passarinho, objeto que a minha avó me deu, minha avó já faleceu, uma historinha que eu estou contando aqui. E eu nem gosto dele, achei ele esquisito, não quero, mas também foi a minha avó que me deu. Como que eu vou desapegar? Como que a gente tem essa relação do desapego com o lado afetivo? Então, a casa não precisa de ser vazia, na verdade, né? Porque muita gente pensa, minha casa vai esvaziar, vai ficar tão sem graça, vazia, vai ficar triste. A ideia não é essa. A casa pode ser cheia, desde que ela seja cheia de informações significativas, né? A casa tem um livro que é best-seller aí de organização de ambientes, né? De uma japonesa, escritora japonesa, ela diz, você deve guardar só aquilo que te traz felicidade. Guarda aquilo que te traz felicidade. Então, essa é a referência, né? Então, você pega uma coisa, isso me dá felicidade? Sim ou não? Ou é útil, né? Se deixa funciona, é útil, também guarde. Mas se dá felicidade, então você vai guardar. Porque às vezes é um peso, a gente olha para aquele, eu não gosto, mas não consigo jogar fora. Né? Exatamente. Se for da sua avó e você gosta, ótimo. Mas se for da sua avó e você não gosta, dá para sua neta, sua sobrinha, desculpa. Sua sobrinha, você não tem idade para ter neta. Sua sobrinha, sua irmã, o que seja, né? Mas então, assim, você deve guardar aquilo que te dá felicidade. Isso dá uma outra qualidade para o ambiente, né? E é isso, existem formas de renovar o ambiente, além do destralhamento, que são simples, né? Uma delas é você só mudar as coisas de lugar de quando em quando. Então, isso é uma coisa muito simples, você não gasta nada. Mudar os móveis? Móveis, quadros. Você tem um quadro aqui, tira ele daqui e passa para lá. Ou você guarda um quadro e tira um outro que estava guardado e coloca na parede. Tem uma forma simples, essa mudança dos objetos e dos móveis. Isso muda a estrutura que, de alguma forma, sustenta a vida da casa. Porque as histórias que vão sendo vivenciadas dentro da casa, elas se sustentam por essa estrutura física, por esse cenário. Quando você muda o cenário, você abre novas possibilidades de relacionar dentro da casa. Então é importante mudar o cenário. Tirou um quadro, aí as pessoas, espera aí, já não é o meu ambiente, aquele onde as pessoas discutem, ou aquele onde as pessoas se magoam. Espera aí, mudou alguma coisa aqui. Então, sabe, isso pode abrir espaço, então é uma coisa muito simples, né? A Casa Cor, por exemplo, que foi citada agora pelo Eduardo, eu acho que ela é uma mostra principalmente de ideias. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, são ambientes tão grandes, a minha casa cabe dentro dessa sala. Sim, mas a questão não é essa, tudo bem, é uma mostra de ideias. Você vai lá, você não vai levar aquele ambiente para a sua casa, mas você vai ter uma ideia. E essa ideia pode ajudar a renovar a sua vida também. Como eu posso aproveitar um canto ali debaixo de uma escada, como eu posso aproveitar um armário, como eu posso jogar cores, como eu posso trabalhar com a luz. Às vezes preciso de ter uma luz forte, posso ter um abajur num detalhe, olha como ficou mais calmo o ambiente. Então, eu acho que isso também é uma forma de renovar. Eu penso que as pessoas que vão visitar a Casa Cor, elas podem entrar na Casa Cor com esse olhar de ver uma mostra de ideias e levar ideias, adaptar essas ideias para a sua casa, para o tamanho da sua casa, para as possibilidades dela, né? Como eu jogo um material, uma poltrona diferente, não precisa ser tudo igualzinho, combinado. Você pode misturar coisas. Normalmente a nossa vida é misturada. Você traz uma coisa de uma viagem, ganha uma coisa da sua avó, ganha uma coisa... Então, você vai, sabe, então, essa mistura ela faz parte da vida, não tem problema na casa que você vê que a mistura é possível. Então, você vai fazer esse jogo, né? Isso ajuda a renovar a casa também, trazer novas ideias. Mas as novas ideias só podem entrar quando você abre espaço. É verdade. E para abrir espaço, você tem que destralhar. Desapegar de um monte de coisa, né? Tem. Ô, Carlos, daqui a pouco vamos mostrar um pouquinho de tudo aqui que você trouxe pra gente. Vamos ensinar a fazer o detergente caseiro? Sim, é super vamos. interessante. Fique por aí que a gente vai voltar já já, vai te ensinar um monte de coisa, tá bem? Estamos de volta e agora com dicas para todo mundo que dá para ser feito em casa, né? Sim, com certeza. Para mudar a qualidade da casa, melhorar a qualidade da casa, da vida da casa. Até dos produtos que a gente usa em casa, né? Com certeza. E a casa está enraizada no nosso meio ambiente, a gente esquece disso, né? Ela está enraizada na terra, está enraizada nos rios, nos mares, porque o que sai pelos canos da casa vai parar em algum rio.
né? Então é importante a gente também lembrar que a nossa casa morada dialoga com a casa cidade, que dialoga com a casa planeta, elas interagem o tempo todo. Então é importante saber não só o que a gente leva para dentro de casa, estar atento para isso, mas também estar atento porque a gente coloca para fora de casa, que é o nosso lixo, que é o nosso esgoto. Isso é super importante, porque isso que vai dar saúde ou não para a nossa casa cidade e para a nossa casa planeta. É mesmo, às vezes a gente nem pensa nessa questão do lixo, por exemplo, isso é né? fundamental, é fundamental. Uma cidade como Belo Horizonte, ela precisava de ter mais postos de coleta seletiva do lixo. Tem muito pouco. Eu faço a separação do lixo. Porque, por exemplo, você compra um alecrim. Ele podia vir embaladinho num barbante. Por que que vem numa embalagem de isopor e um plástico para você chegar em casa, tirar isso aqui e jogar no lixo? Descartar, é verdade. Isso aqui não decompõe, isopor não decompõe. Poderia vir de outra forma, né? Um barbantezinho, pronto. Até ficaria mais econômico para o mercado, para o supermercado, né? Mas, na verdade, hoje tudo vem embalado em plástico e comum também, é bastante comum a bandeja de isopor. Então, se isso vai para o lixo, isso vai para onde? Vai parar na terra, ou vai parar num rio. Se você joga na rua, e a gente vê muito em Belo Horizonte ainda as pessoas jogando, descartando lixo na rua, plástico na rua, gente, isso vai parar no rio, vai parar no mar. As pessoas não lembram disso. O problema das grandes cidades, né, Carlos? É o problema, e é o problema do planeta, da casa planeta, porque as casas dialogam. Então, o que você joga na rua, desce, choveu, entra no esgoto, né? Nos bueiros, vai parar no esgoto da cidade, vai parar no rio, vai parar no mar. Por isso que o mar está poluído por plástico. A gente tem ilhas de plástico que são maiores do que estados do Brasil, né, nos oceanos. E corre o risco da gente chegar num ponto e da gente ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Existe essa probabilidade se a gente não parar de jogar plástico na rua. Mas aí, nesse trabalho todo, a gente tem que se conscientizar, a população se conscientizar, mas a indústria também. É verdade, né? Com certeza. É de duas partes. Disso. Então, é importante reciclar o lixo, é importante separar o lixo, né? E Belo Horizonte deveria oferecer à população mais opções de descarte seletivo, né? Porque isso estimula as pessoas. Uma reflexão aqui para Belo Horizonte, mas para todo o interior, todas as cidades também. Todas as cidades, né? Com certeza absoluta, né? Uma coisa que eu estou muito curiosa, detergente. A gente usa muito detergente para lavar louça e tudo mais, a gente sabe que ele não é nada bom para o meio ambiente. Muitas vezes ele polui, e não só o ambiente, os ares da casa. Você respira, aquela exalação, aquele cheirinho de limpeza, ele tem a exalação do produto químico. E para muitas vezes intoxica, de fato. Tem gente que tem alergia. Tem uma aluna, por exemplo, que teve uma alergia há anos e anos, só curou quando ela parou de usar o detergente da indústria química. Você nada contra, às vezes uma limpeza mais pesada pode usar, mas quando ela mudou os produtos de limpeza. E as nossas avós tinham uma forma de preparar os produtos que é muito simples, é muito econômica, é muito fácil e é completamente natural. Quando você usa as faxinas purificantes das nossas avós, e se você entra naquela casa, o cheiro é completamente diferente, o corpo reconhece. Então você entra num ambiente e fala, nossa, que casa deliciosa, parece um colo de avó, mas na verdade onde está o segredo? O segredo muitas vezes está nesse detergente, não é aquele produto de limpeza que agride o corpo. Você entra num produto numa casa que é limpa, com um produto da indústria muito forte, aquilo agride o corpo. Com o produto da avó, vou até sugerir, dá uma cheiradinha, vê o que você acha. Me ajuda aqui. Eu ajudo. Isso aqui, ele é feito... É um detergente, né? Eu posso caseiro. lavar a louça com ele. Como que se faz esse detergente? Então, que tal? Nossa, que delícia o cheirinho. Dá vontade de beber? Cheirinho de chá. Então, ele tem que dar vontade de beber. A receita da avó... Tem erva cidreira aqui? Tem o que? Hortelã? O que sempre tem. Então, na verdade, a receita é o seguinte, é muito fácil de fazer. Meio litro de água, 4 colheres... Aqui tem menos de meio litro. Mas meio litro de água, 4 colheres de vinagre, porque o vinagre é um ácido. Ele mata os germes. 4 colheres de sopa de vinagre, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Bicarbonato é um sal, então o sal também mata germes, né? Ele é bactericida, o bicarbonato e o sal. Algumas gotinhas de limão, ou se você usa o limão numa salada para preparar alguma coisa, um suco, você pode cortar, aproveitar aquele limão que você usou, fatia e coloca dentro também do seu detergente, porque o limão ele também é bactericida, ele é ácido e bactericida. E qualquer fruta cítrica ou erva cítrica, o capim-cidreira pode ser colocado também, mas o que é usado normalmente é o limão. Se for para lavar vasilha, você coloca um dedo de um detergente biodegradável. Isso vem escrito no rótulo do detergente, se ele é biodegradável ou não, né? E aí depois você cheira.
Se der vontade de beber, não beba. Mas Só para lavar a louça Mas, mesmo. na verdade, se dá vontade de beber, é porque agrada ao corpo. Vai fazer bem para o corpo, essa exalação agrada ao corpo. Se você limpa a sua casa com esse produto, ele vai devolver para casa essa sensação de bem-estar. E isso você vai jogar pelos ralos da sua casa também um produto que é totalmente biodegradável. É, mas responsável, né? E essas águas que você trouxe para a gente então, também? Essas são as águas da nossa cultura popular. A cultura popular tem um conceito muito interessante, trabalha com as águas assim, intensivamente. Tem os banhos da cultura popular, banhos de casa. Tem os banhos que você pode também usar, né, pessoalmente, né, banho de rosas, banho de mel, etc. Mas tem os banhos de casa. Então, são formas de você mudar a qualidade da casa. Depois da limpeza da casa, você pode passar com pano de chão um banho especial. E isso é baseado nessa sabedoria popular, nessa relação, nesse entendimento da mensagem das flores e das ervas medicinais. Então, para a cultura popular, cada flor tem uma mensagem especial. Então, por exemplo, essa é uma água de flores amarelas e alecrim. Alecrim é um tônico cardíaco, o chá de alecrim é um tônico cardíaco, tonifica o coração. Mas na cultura popular, o que vale para o corpo, vale para a alma, para o psiquismo da casa. Então, se ele tonifica o coração físico, ele tonifica também o coração da casa. A parte emocional da casa vai ser vivificada, vai ter mais alegria, mais vida, através do alecrim. O amarelo está presente aonde? Por analogia, está presente no sol, na natureza. A cultura popular trabalha com analogias o tempo todo. Então, se está presente no sol, quando você... a flor amarela, ela guarda a mesma informação que está contida no sol. Ela vai iluminar a vida, vai aquecer a vida. Então, se você une nessa água o alecrim, que é um tônico cardíaco, que vai tonificar o coração, a alegria de viver, e as flores amarelas, que fazem uma relação analógica com o sol, então ela ilumina a vida, então você tem uma água que vai trazer luz e alegria para os caminhos da vida. Isso. Então, essa água é jogada no balde da faxina, curtida no sol, durante 2 horas, e depois ela é misturada no balde da água de faxina e é jogada, passada na casa com pano de chão, ou ela é borrifada na casa. Mas é tão bonito que a gente não pode deixar também ele em cima da mesa. Tem benefício assim também? Pode. Olha, parece uma peça até de decoração. A presença, sim. Tem um professor universitário, que é o Breno Marques da Silva. Ele é criador dos Florais de Minas, que é um trabalho terapêutico super bonito. E ele fala que, na verdade, as flores, os florais, as ervas, elas têm vários tipos de atuação. Uma delas é você ingerir o chá ou ingerir o medicamento floral, que é a flor na água, a água da flor, né? E a outra forma é você compartilhar da presença daquela flor ou daquela erva. Então, se você tem um vaso de uma determinada erva dentro de casa, ou de uma determinada flor, ela tem uma presença. E essa presença irradia no ambiente uma informação. E você interage com essa informação, né? Então, a gente pensa que as plantas estão paradas, na verdade, elas estão imóveis até um certo ponto. Mas, por outro lado, elas estão interagindo com o ambiente o tempo todo, né? Então, você pode, sim, deixar no ambiente, ou você pode ter um vaso de alecrim com um vaso de flores amarelas, um jarro dentro do ambiente também, que podem ajudar a cumprir essa função. Os banhos de casa, normalmente, eles são aplicados na casa regularmente como um tratamento. Né? E aqui também a gente essa é com laranja? É com laranja. A laranja, ela parece, por analogia, ela parece com o quê? Ela lembra o quê, a laranja? Uma laranjinha assim no pé, redondinha, amarela. Ela lembra o quê? Um sol. Um sol, né? verdade. Então, na verdade, na cultura popular, a laranja é usada com esse sentido. Se ela lembra um sol, por analogia, ela vai cumprir essa função do sol, iluminar os caminhos. Então, ela é usada para purificar a casa. Na roça, as pessoas deixam a casca da laranja em cima do fogão, a lenha secar, depois elas quebram aquela casca e jogam o pozinho da casca, os 4 cantos da casa, como se fosse para iluminar os caminhos, porque a força da laranja é essa força de iluminação, né? Ela é luz. Ela realizou isso nela, ela vai... Então, transmitir isso para o ambiente. Essa água tem essa função, 2 horas no sol e vai iluminar, tirar as tristezas da casa. Pode deixar dentro de casa, né? Pode deixar dentro de casa e pode aplicar, pode borrifar na casa para iluminar os ares da casa. Uma casa onde as pessoas brigam, onde tem muita tristeza, então ela vai trazer um pouco de luz. Isso é super fácil. São as águas solarizadas. Você deixa 15 minutos no sol da manhã e a água absorve a força da cor. E você tem, então, a água azul, que é uma água calmante, a verde, tem a ver com a cor das folhas, que é regenerativa. A água vermelha, ela tem uma vitalizante, qualquer cor, a cor que você quiser. E você depois mistura essa água no seu filtro. Você cozinha com essa água. Então, se você precisa de calma dentro de casa, vamos trabalhar com a água azul. Se chegou uma visita muito agitada na sua casa, você vai oferecer uma água azul. Se a visita está muito deprimida, você vai oferecer uma água amarela ou uma água vermelha. Então, você pode estar dialogando e trabalhar na casa com a informação que você precisar. E isso vai mudar um pouco a qualidade da sua
relações. Informação. Você falou a questão da água, porque eu achei super interessante Sim. da pesquisa. Ele colocou um copo de água aqui e olha, vou mostrar aqui para vocês. Esse é um bordado Explica lindo das pra meninas gente. do Cafezal, um grupo de bordadeiras da comunidade do Cafezal. Na verdade, são qualidades positivas. Então, essas são as águas intencionadas. A cultura popular também trabalha com essas águas intencionadas. E a gente viu agora, recentemente, uma pesquisa de um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Ele fotografou as águas intencionadas por palavras. Ele rotulou as águas com palavras variadas. Obrigado, eu amo você, eu odeio você. Enfim, depois fotografou, ele percebeu, percebeu não, ele demonstrou, está na internet, chama Mensagem da Água, quem procurar, Masaru Emoto. Na verdade, ele percebeu que a água se cristaliza de forma diferente, a molécula da água se ajusta, se organiza de forma diferente em função do estímulo externo que ela recebe. Então, você pode tomar uma água de alegria, isso modificar a qualidade do seu corpo. É como se fosse nutrir a água, palavras nutritivas para nutrir a água. Porque a água é o elemento mais moldável, mais receptivo da natureza, né? O mais moldável, né? Então, ela é moldável à influência do ambiente, à influência das intenções, da música, das cores, das formas. E você pode tirar partido disso. E é bom lembrar que o nosso corpo ele é feito, na maior parte, de água. Então, daí a importância do ambiente também, porque tudo que está em volta, tudo que entra pelos nossos sentidos, está mudando a qualidade das nossas águas. Nós somos 60% de água, a gente não lembra disso, nem parece, mas a gente é. Né? Uma outra forma de trabalhar com as cores são com as lâmpadas coloridas. Né? Você pode só ligar a lâmpada num soquetezinho com pino, deixar ligado num ambiente, por exemplo, não precisa de pintar a casa, às vezes, se você não quer pintar, tá certo? Então, o azul para acalmar, o rosa pela amorosidade, o amarelo para dar mais concentração, o vermelho para ação, o verde pela regeneração. Então, você pode colocar num ambiente, mas houve uma discussão, acabou, liga 5 minutos, mínimo de 15 minutos. O azul, tá? Se as pessoas estão muito deprimidas, liga o amarelo, deixa ligado a lâmpada ou o vermelho naquele ambiente, vai ficar estimulando, a cor vai ficar presente no ambiente. É um estímulo que não existia, que vai estar modificando o ambiente para melhor. Né? E essa questão dos aromas das pedras, Cá? Então, os aromas, eles chegam no nosso cérebro, a informação, a gente tem a tangerina, aqui tem a rosa, eles chegam mais rápido do que uma injeção na veia, do que o que você injeta na veia. O aroma chega mais rápido, a informação do aroma. Então, quando você entra, você quer mudar o ambiente, você pode mudar o cheiro do ambiente. Né? E a gente tem isso é bem detalhado, está na internet, quem quiser pesquisar, mas tem 3 grupos de aroma. Tá? As flores tocam a emoção, as frutas cítricas o pensamento e as árvores estimulam a ação. Ok, Carlos, a gente chegou ao final, depois a gente convida de novo para a gente falar de mais coisas, dar mais dica para as pessoas. Gente, vamos fazer o seguinte, vou gravar um vídeo daqui a pouquinho, quando acabar o programa, e a gente vai postar lá nas nossas redes sociais, tá bem? Aí com essas dicas, ele vai repetir a questão do detergente, das águas, segue a gente lá, curte a nossa página, que você vai aprender um pouquinho mais. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você. Na segunda eu tô de volta. Até lá. Obrigada, viu, Carlos? Obrigado. Por nos ajudar aqui hoje. É possível para todo mundo, né? É possível para todo mundo. Até mais, gente. Pode continuar.